Olá a todos e a todas. Nessa videoaula continuaremos o nosso curso sobre consciência e conhecimento nos séculos 17 e 18 e vamos dar continuidade à nossa leitura do Leibniz, a nossa curta leitura da filosofia leibniziana a respeito da consciência. Em nossa última videoaula eu ocupei-me em discutir o papel da consciência nos princípios da metafísica de Leibniz, mais exatamente nas primeiras sessões da monadologia. Nós vimos, eu acredito que isso tenha ficado claro, o quão importante é o conceito de consciência para a teoria das mônadas de Leibniz. Leibniz, inclusive, utiliza essa perspectiva da consciência para separar entre mônadas inteléquias e almas, e também para falar a respeito para distinguir no âmbito das almas aquelas almas que são capazes de conhecimento empírico e aquelas que são capazes de conhecimento racional e autoconsciência. Então esses foram os tópicos, brevemente, que discutimos, que eu discuti no nosso último encontro, na nossa última videoaula, e hoje darei continuidade a essa leitura do Leibniz, buscando um outro texto. Eu vou até os novos ensaios sobre o entendimento humano. O que são os novos ensaios? Os novos ensaios é uma obra do Leibniz escrita em resposta ao ensaio sobre o entendimento humano do Locke e escrito em forma de diálogo. Nós encontramos dois debatedores, um dos quais representando a posição lockeana, o outro representando a posição de Leibniz, é claro, e eles estão discutindo os princípios encontrados, que nós podemos encontrar no ensaio sobre o entendimento humano. E é um livro, o Leibniz, nesses novos ensaios, ele discutirá pormenorizadamente cada uma das sessões de cada um dos capítulos, de cada um dos livros do ensaio de Locke. Então nós segue o roteiro seguido por Leibniz nos novos ensaios, é o mesmo roteiro seguido por Locke no ensaio sobre o entendimento humano. Bom, existem alguns momentos importantes dos novos ensaios em que o Leibniz discutirá a consciência, mas tendo em vista a curta duração de nosso curso, e tendo em vista sobretudo que isso é apenas uma introdução à teoria da consciência, à filosofia da consciência do Leibniz, eu separei apenas uma parte do prefácio dos novos ensaios para que nós possamos discutir agora, sobre a qual eu falarei, e apenas, e não todo o prefácio, mas apenas algumas das teses defendidas por Leibniz sobre as meras percepções, as simples percepções, ou como ficou conhecido na história da filosofia, as percepções inconscientes. Então aqui pouco falaremos da consciência e falaremos sobre o inconsciente, que é, como disse na última videoaula, que parece ser algo original do Leibniz. Então parece que foi Leibniz quem pensou a possibilidade de se falar de pensamentos não conscientes na mente. É o primeiro autor na história da filosofia a fazer essa sugestão e defender sistematicamente a possibilidade de que nós podemos não estar conscientes de tudo isso que se passa no interior de nossas mentes. E para discutir os novos ensaios sobre o entendimento humano, que é uma obra póstuma, publicada meio século praticamente após a morte do Leibniz, eu também consultei a dissertação de mestrado defendida pelo Micael de Abreu em 2004, na PUC do Rio, que é uma dissertação dedicada principalmente à questão das percepções inconscientes. Então esse será o meu ponto de apoio para poder ler o texto leibniziano. Então, já indo ao texto do Abreu, do Micael de Abreu, ele vai nos falar sobre essa expressão que eu tenho utilizado algumas vezes ao se referir à filosofia leibniziana, que é
o conceito de percepção inconsciente. Essa expressão não está no Leibniz. Então Leibniz nos fala percepção, fala percepção sem reflexão, percepção sem apercepção, mas ele não fala em momento algum percepção consciente. Então, tradicionalmente empregado por muitos estudiosos do pensamento leibniziano, tais como todos esses autores que estão citados, entre outros, o termo percepção inconsciente não foi utilizado por Leibniz em nenhum de seus escritos. Em seu lugar, o filósofo lançou mão de termos como percepção insensível, pequenas, simples ou meras percepções também. E, claro, o próprio conceito de percepção, como nós vimos a partir da leitura da monadologia, percepção já, a definição de percepção é ser, estar abaixo, estar aquém da consciência. Porque quando essas expressões ou representações no interior das mônadas acontecem com consciência, elas não são percepções, elas são apercepções. Então, o próprio conceito de percepção já implica a falta de consciência. Em seu lugar, o filósofo lançou mão de termos como percepção insensível, pequenas percepções, afirmando que por meio dessas o ser humano não era capaz nem de apercepção, nem de reflexão. Então, e o que é, de fato, existe uma definição de percepção inconsciente na filosofia leibniziana? Então, essa é uma das perguntas que o Michael de Abreu tenta responder em sua dissertação, uma dissertação muito bem escrita, vale-se dizer, muito clara, que nos traz didaticamente o desenvolvimento dessa teoria da consciência do Leibniz, tanto na monadologia quanto nos novos ensaios, e o que o Michael de Abreu nos diz. Qual é a sua pergunta, na verdade? O que faz com que uma percepção seja considerada inconsciente? Quer dizer, o que existe de comum na percepção de todos esses objetos dos quais nós, almas humanas, não nos damos conta? Em suma, como podemos definir o conceito de percepção inconsciente? O conceito relativo às percepções em nós sem apercepção e sem reflexão. E essas percepções em nós sem apercepção e sem reflexão é uma frase do Leibniz que nós encontramos nos novos ensaios sobre o entendimento humano, e o Michael de Abreu então vai tentar desenvolver a sua dissertação a esse respeito, buscando uma definição para isso. E ele observa que, curiosamente, que em nenhum momento dos novos ensaios, apesar da importância desse conceito das simples percepções, das percepções insensíveis, não sentidas, e também em outras das suas obras, em nenhum momento Leibniz apresenta essa definição. Segundo o de Abreu, no entanto, nós podemos, a partir da leitura de várias passagens do texto lockeano, do texto do Leibniz, nós podemos chegar a essa definição. Sobretudo, de acordo com ele, quando Leibniz critica as noções senso comum dos homens e algumas de suas assertivas, das assertivas de Locke, quando o Leibniz está criticando o Locke e as noções de senso comum, ele nos indica essa resposta. Então essa vai ser o Michael de Abreu vai extrair de várias passagens do texto leibniziano uma possível definição. Qual seria essa definição sobre a qual nós não falaremos, infelizmente, apesar de eu estar introduzindo o problema de saber o que é uma percepção inconsciente, nós não vamos muito além, ou nós não vamos nem um pouco além da leitura do prefácio. E essa definição de percepção inconsciente não está no prefácio, ela está no desenvolvimento dos novos ensaios, no capítulo 1, no capítulo 2, e nós não vamos até lá. Então, no prefácio,
que nós vamos ler, no prefácio o Leibniz está preocupado em apenas provar que existem essas percepções inconscientes, que existem pensamentos que estão acontecendo aquém do registro da consciência. Mas ele não está preocupado, apesar de dar alguns indícios a esse respeito, ele não está preocupado com uma definição de percepção inconsciente. Então, mas de acordo com Michael de Abreu, e segundo Leibniz, do fato de nós não nos darmos conta de algo, nós não termos consciência, não se segue que este algo não exista. Ou, como também formula, do fato de algo não nos aparecer, não se segue que este algo não exista. Então, do fato de que não nos damos conta do pensamento, não segue que ele cesse de existir, dirá o Leibniz nos Novos Ensaios. E a partir disso, ou seja, do fato de nós não nos apercebermos de um elemento qualquer x, não se segue que x não exista, mas, pelo que se retira das passagens, segue-se que x não aparece como existente. Então, o x, é claro, são as percepções inconscientes. É algo que nós não conhecemos, nós não podemos saber da existência, pelo menos, como nós não temos contato imediato, direto com as percepções inconscientes, é um tanto quanto difícil falarmos sobre essas existências. E para muitos, como vimos em toda a tradição até agora, isso não existe. Então nenhum autor, nenhum Descartes, Arnaud, Malebranche, Locke, como vamos ver também Berkeley, Hume e até mesmo Thomas Reid, nenhum desses autores pensou a possibilidade de um pensamento não consciente. Então Leibniz precisa lidar aqui com o ônus de provar a existência disso, de que nós não podemos conhecer, porque se não está no nível da consciência, é algo que está para além da consciência, é algo que não podemos conhecer. Logo, e essa é a definição proposta pelo Michael de Abreu para percepções inconscientes, o que há de comum em todas as percepções inconscientes é o fato de que, por meio delas, o espírito não consegue divisar a existência do objeto percebido. Então, divisar não consegue distinguir, não consegue compreender a existência do objeto que se supõe percebido. Nós vamos ver isso com um pouco mais de calma, apesar de não ser esse muito o nosso objetivo, definir. Nós vamos ver que que essa discussão permeia todo o debate levantado pelo Leibniz no prefácio dos Novos Ensaios, e isso está intrinsecamente ligado àquela discussão que nós vimos também já na monadologia, de que a percepção é distinta e a percepção, a simples percepção, a percepção inconsciente, é confusa. Então aqui, sobretudo, e para isso, é para esse critério da distinção e confusão que o Michael está apelando. Então, é sobretudo uma questão de distinção, de clareza, e não clareza ou confusão que caracteriza uma percepção inconsciente. Quando nós temos uma percepção, e lembrando, nós somos uma mônada, segundo Leibniz, essa mônada percebe todo o tempo, ela representa, ela expressa algo todo o tempo, porque por sua própria natureza ela não pode existir sem perceber. E quando essas percepções acontecem de maneira confusa, o estado da mônada é o estado da nossa mônada, da nossa alma, é um estado de aturdimento, de atordoamento, e nós não somos capazes de distinguir, e portanto não somos capazes de ter consciência daquilo que é percebido. Então,
o Michael de Abreu apelará muito a esse critério de distinção para falar sobre as percepções inconscientes. Suspeito, e aqui eu não tenho leitura suficiente para defender isso até o fim, mas assim, como sugestão, eu sugeriria que a existência de um segundo critério que está mais ou menos relacionado com esse critério de distinção, que é o critério de força e vivacidade dessas percepções. E vamos ver em alguns momentos, e nós já vimos isso na monodologia, o Leibniz falar sobre como algumas de nossas percepções não nos afetam tão vivamente, tão fortemente, e por isso não nos são dadas na consciência. E aqui também nos novos ensaios ele fará algumas observações sobre o modo como a força dessas percepções parece estar ligada com o fato de sermos ou não conscientes dessas percepções. Mas isso fica apenas no âmbito da sugestão e estou longe de ser capaz de dizer algo mais certo a esse respeito. Então, começamos na leitura do prefácio dos novos ensaios sobre o entendimento humano. O Leibniz já logo no início do prefácio ele já comenta uma das teses defendidas por Locke no seu ensaio sobre o entendimento humano. Nós vimos isso rapidamente ao falarmos do Locke, que é a crítica do Locke à tese cartesiana de que a alma é uma substância que sempre pensa. E o Locke é crítico dessa tese cartesiana. O Locke não acredita que haja pensamento sem consciência, porque como Descartes ele admite a tese da identidade entre pensamento e consciência. Então a alma não poderia ser um ente que sempre pensa, porque a experiência não permite dizer isso. Então nós não temos consciência o tempo todo de estarmos pensando o tempo todo. Locke, como bom empirista que é, vai defender a partir da evidência empírica, da consciência, de que se nós não temos consciência todo o tempo, portanto a alma não pode pensar o tempo todo. Essa é, grosso modo, a tese defendida por Locke no livro 1 do ensaio. E aqui o Leibniz, logo no início dos novos ensaios, do prefácio, ele já vai fazer menção a essa tese. Não sei, diz-nos Leibniz, se será tão fácil fazê-lo, fazer Locke, e seguidores de Locke, concordar conosco e com os cartesianos, quando o autor sustenta que o espírito não pensa sempre, e em particular, que o espírito é destituído de percepção quando dormimos sem ter sonhos. Objeta ele, o Locke objetaria ao Descartes. Objeta ele que, assim como os corpos podem estar sem movimento, também as almas podem estar sem pensamentos. Essa é a tese que nós vimos brevemente, a crítica, né, lockeana, a tese cartesiana. E, o Leibniz aqui, apesar de romper com Descartes do ponto de vista da sua filosofia da consciência, para Descartes todos os pensamentos são conscientes e para o Leibniz nem todos os pensamentos são conscientes. O Leibniz vai admitir essa tese de que a alma é uma substância que sempre pensa. Só que, diferentemente do Descartes, há lugar na filosofia do Leibniz para se falar sobre o inconsciente. Então, pensamentos inconscientes explicariam todos esses momentos, essas lacunas na nossa experiência em que nós não temos consciência de estarmos pensando. Então, e é por isso que o Locke precisa introduzir
o conceito de percepção inconsciente? É justamente para sustentar que a alma, sim, é uma substância que sempre pensa. Em termos leibnizianos, a alma é a mônada capaz de consciência e autoconsciência, está sempre a ter percepções. O que acontece é que algumas delas não são distintas, são confusas, não nos atingem de maneira forte, não são suficientemente fortes para alcançar o nível da consciência. Então, aqui respondo, o Leibniz nos diz, contra o Locke, de forma um pouco diversa do que se costuma fazer, pois mantenho que na ordem natural uma substância não pode estar sem ação e que jamais existem corpos sem movimento. E aqui o Leibniz vai nos remeter à filosofia da natureza, aos estudos do Boyle sobre o constante e perpétuo movimento da matéria. A própria experiência, diz o Leibniz, está a meu favor, bastando consultar o livro do ilustre Sr. Boyle contra o repouso absoluto, para persuadir-se dessa tese. Aliás, acredito que a própria razão também me favorece, sendo esta uma das provas que tenho para negar os átomos. Eu, sinceramente, sou incapaz de discutir essa parte da filosofia da natureza, do Sr. Boyle, e a crítica do Leibniz à noção de átomo, mas o que importa é que, segundo o Leibniz, a experiência mostra que no mundo natural não há repouso absoluto. E, do mesmo modo, no mundo mental, no mundo da mônada que representa, que existe enquanto expressão, também não há repouso absoluto, não há momentos em que essa mônada não esteja a expressar algo, a representar algo, ou seja, a perceber. Como visto na monadologia, nós discutimos um pouco esse ponto em nossa última videoaula, a mônada é uma substância simples que sempre percebe. Então, ela está constantemente percebendo. Se deixasse de perceber, deixaria de existir, e isso é impossível. Esse é um ponto que o Leibniz também, logo nas primeiras sessões da monadologia, o Leibniz fala que as mônadas foram criadas e elas jamais podem ser produzidas ou produzidas ou destruídas por outras mônadas. As mônadas foram criadas no início por uma vontade divina e apenas a vontade divina pode aniquilar uma mônada. Então, nós não somos capazes de criar, de produzir mônadas, tampouco de destruir mônadas. E, então, elas existem e, para existir, elas sempre estão percebendo, elas sempre estão representando, expressando algo. Bom, agora, cumpre ao Locke provar a existência dessas percepções não conscientes, pois se a nossa alma está constantemente percebendo, ele está falando sobre algo e nós não temos consciência disso. Ele precisa provar que para além do consciente há um inconsciente, e isso é algo naquele período completamente novo, completamente original, tanto quanto sei. Eu preciso sempre frisar, sempre sublinhar isso, que tanto quanto sei, Leibniz é quem pensou isso pela primeira vez. De resto, e aqui nós começamos a ver por onde essas provas vão a partir do que essas provas serão desenvolvidas. Existe uma série de indícios. Então, o que o Leibniz fará de agora em diante é, a partir dos efeitos, provar as causas. Então, ele passará o que nós observamos? Efeitos. E isso está no campo. E o que é que está no campo da observação? É a consciência. Então, é a partir do que é consciente, a percepção, o Leibniz tentará provar a existência de uma causa que é meramente percepção, ou seja, não consciente, para esses estados mentais conscientes.
Então, eles serão a prova a partir dos efeitos. Passamos dos efeitos para as causas. Existe uma série de indícios que nos autorizam a crer que existe a todo momento uma infinidade de percepções em nós, porém sem apercepção e sem reflexão. E essa reflexão aqui o Leibniz, está fazendo referência. Eu não estou de todo certo sobre o que o Leibniz tem em vista, mas eu acredito que ele esteja falando sobre a autoconsciência. Então, existem percepções que a alma não tem autoconsciência, ou melhor, a alma não tem consciência de si, estando a perceber certos objetos naquele momento. Então, ela não apenas não tem consciência do objeto percebido, como ela também não tem consciência de estar percebendo esse objeto. Por isso, sem a percepção, consciência e sem reflexão, sem a autoconsciência. Então, mudanças na própria alma, das quais não nos apercebemos pelo fato de as impressões serem muito insignificantes, e aqui me parece que o Leibniz está enunciando esse critério da força, critério da vivacidade. Elas são muito fracas, portanto são insignificantes e não alcançam o campo justamente por isso não alcançam o âmbito do consciente. Pelo fato de as impressões serem ou muito insignificantes e em número muito elevado ou muito unidas. E aqui é o critério da distinção. Então, quando são muitas percepções e elas estão todas unidas, nós temos uma confusão, isso causa o atordoamento da alma, o que faz com que isso não seja dado no campo da consciência. De sorte que não apresentam isoladamente nada de suficientemente distinto. Porém, associadas a outras, não deixam de produzir o seu efeito e de fazer-se sentir ao menos confusamente. Então, como dito anteriormente, aqui é apenas uma sugestão da minha parte que há talvez um critério de força, e está lá na monadologia também parece que o Leibniz fala sobre esse critério de força para se caracterizar o consciente e o inconsciente. E o Leibniz está aqui mais do que falando que existem momentos em que não temos qualquer consciência. O Leibniz está nos falando que mesmo nos momentos de consciência há uma infinidade de estados não conscientes de que esse estado consciente depende. Então, quando nós estamos conscientes, conseguimos divisar a existência de um objeto. Para que isso ocorra, e é nesse sentido que o Leibniz desenvolverá agora o seu argumento, para que a consciência ocorra, é preciso a percepção, ou melhor, é preciso a ocorrência de vários estados mentais não conscientes. E assim ele começa a falar sobre essas percepções de que não teríamos consciência. Com efeito, toda atenção exige memória. E a memória é a capacidade de se lembrar. Então, o que eu entendo que ele está falando nesse momento é que para que eu possa me atentar a um certo objeto, eu preciso ter a capacidade de me lembrar desse certo objeto, porque à medida em que eu estou observando e me atentando a um objeto, o tempo vai passando e para que essa atenção, para que ele se torne objeto da minha atenção, eu preciso me lembrar de que eu estou percebendo esse objeto há algum tempo. Então, a atenção não acontece só em um período de tempo. Vamos pensar T1. Então, atentar a um objeto acontece em T1, T2, T3, depende de tempo. E para isso, para que essa atenção eu seja capaz de me atentar, eu preciso saber que eu estou pensando sobre esse objeto, estou atento a ele por mais de um segundo, por mais de 2 segundos, por mais de um tempo. Então, não sei se isso ficou claro,
mas eu entendo que o Leibniz está falando de atenção e memória nesse sentido. Eu não posso, sem memória eu não seria capaz de atenção, porque assim que eu tenho, supondo em T1, eu estou observando um objeto, em T2 eu vou estar observando outro objeto, porque eu sou incapaz de me lembrar de ter em T1 me atentar desse objeto. Um pouco confuso, mas eu acho que é isso que o Leibniz quer nos dizer. Com efeito, toda atenção exige memória. E muitas vezes acontece, quando não cuidamos de prestar atenção a algumas de nossas percepções presentes, que as deixemos passar sem reflexão. Então, a minha pergunta é essa reflexão de fato é essa autoconsciência? Então, eu deixo passar sem notar que eu estou tendo essas percepções, sem perceber que a alma está percebendo? Então as deixemos passar sem reflexão e até sem notá-las. Então, elas não chegam ao âmbito da consciência. Todavia, se alguém nos adverte imediatamente depois e nos chama a atenção, por exemplo, para algum ruído que houve, lembramo-nos dele e nos damos conta de tê-lo percebido de alguma forma. Então, estou concentrado aqui em preparar em gravar essa videoaula, e está acontecendo algum ruído ao meu redor, do qual eu não estou consciente, por estar me atentando agora a essa discussão do Leibniz. Alguém me chama a atenção para esse ruído que aconteceu durante um bom tempo e eu não percebi, não estava consciente, e repentinamente eu me lembro. Então, me lembro de esse ruído ter acontecido. O que aconteceu, segundo Leibniz, é que aquele ruído ficou apenas foi percebido no âmbito da inconsciência, e assim que sou advertido, vem à tona, isso emerge no âmbito da consciência, esse ruído que antes era apenas que estava apenas no âmbito da percepção, do inconsciente. Então, isso, segundo Leibniz, é um dos indícios de que nós somos capazes de ter percepções não conscientes. A capacidade, nós somos capazes de nos lembrar de percepções que, quando aconteceram no momento presente, nós não tivemos delas consciência. Então, por conseguinte, eram percepções das quais não nos tínhamos dado conta de imediato, no momento em que elas estavam acontecendo. Sendo que a percepção, neste caso, provém exclusivamente de havermos sido advertidos de um certo intervalo, por menor que seja. Então, alguém chamou a minha atenção para uma determinada percepção e ela ganha o campo da consciência, tendo ela estado até então no âmbito do inconsciente. E aqui, mais uma vez, o Leibniz vai nos falar sobre a força dessas percepções e que o hábito, se eu entendo o que o Leibniz quer nos dizer, o hábito, o costume de ter essas percepções diminui a força, a vivacidade, e aqui eu estou me valendo de um vocabulário muito humeano, e eu não sei se isso é de todo correto, mas em muitos sentidos lembra a teoria das percepções humeanas e da vivacidade, que é um dos principais critérios para se separar, distinguir entre as nossas percepções. Mas o Leibniz nos está dizendo que o hábito torna algumas de nossas percepções fracas, e por isso essas percepções, em virtude do hábito e da sua languidez, essas percepções não ganham, não chegam à consciência. Assim é que, em força do hábito, não notamos mais o movimento de um moinho ou de uma queda d'água, depois que tivermos morado por algum tempo perto dele. Isso é dito por todo mundo que mora perto de estradas de ferro, perto de aeroportos, perto do mar.
Isso é notado isso é dito por todo mundo. O hábito faz com que esses sons que são ouvidos deixem de ganhar a consciência. O mesmo com relação a cheiros. Pessoas que moram perto de lugares com determinado cheiro característico deixam de sentir aquele cheiro com o hábito. Então, o Leibniz tão somente está apelando a nossa experiência, até mesmo experiência cotidiana, para sugerir para nos dar um indício de como é. Olha, vejam bem, Leibniz parece querer nos dizer, vejam bem, existem casos muito claros do nosso cotidiano que mostram como nós estamos a perceber sem ter consciência. O caso do som a que ele faz referência é muito claro. O caso também dos cheiros também, das percepções visuais também são claros. Quando deixamos de ver pelo hábito de seguir um determinado caminho, simplesmente deixamos de ver, nos esquecemos deixamos de ver por onde estamos passando. Então, não Leibniz continua, que tais movimentos deixem de afetar sempre os nossos órgãos e que não despertem na alma nada que corresponde a tais órgãos, devido à harmonia reinante entre a alma e o corpo. Então, esses objetos estão atingindo os nossos corpos e estão produzindo percepções que chegam à alma. Isso, segundo Leibniz, é claro. O que acontece é que tais impressões despertadas na alma e no corpo, por serem destituídas dos atrativos da novidade, não são suficientemente fortes para atrair a nossa atenção e a nossa memória. Então, nós não somos capazes de nos lembrarmos dessas percepções num momento mais tarde. Nossa alma ocupada com objetos que chamam mais a atenção. Então, como dito, o Leibniz, para provar a existência das percepções inconscientes, ele vai fazer uma inferência dos efeitos às causas. E o que nos diz o Michael de Abreu a esse respeito? De acordo com Leibniz, podemos saber da existência de elementos inconscientemente percebidos pela alma devido aos efeitos que se depreendem por conta de sua presença. É o que Leibniz chama de indícios ou consequências certas, como vimos também em uma passagem citada anteriormente, que comprovam de modo a posteriori a existência desses elementos inapercebidos e, consequentemente, a existência das percepções inconscientes. Boa parte do que eu falei até agora, do que o Leibniz fala a respeito das percepções inconscientes, o exemplo da roda do barulho do moinho e etc., já são provas. O Leibniz já está no contexto das provas da existência de percepções, das percepções insensíveis. No prefácio que nós estamos lendo, o Leibniz vai se ocupar unicamente com essa prova a partir dos efeitos empíricos. Ao longo das discussões dos novos ensaios, nos capítulos que vão se seguir, nos livros que vão se seguir, o Leibniz vai nos apresentar outras provas de outra ordem para se mostrar como nós podemos estar certos da existência dessas percepções insensíveis, percepções inconscientes. Como a leitura se limita ao prefácio, eu vou ficar apenas com essas provas empíricas, essa passagem dos efeitos das causas, e o Leibniz nos oferece dois exemplos aqui. O exemplo do bramido do mar e o exemplo do despertar. São esses os dois exemplos que, para Leibniz, provam que existem percepções inconscientes em nossas almas. Então, a alma está consciente do bramido do mar, que é nós estamos conscientes de perceber o bramido do mar, que é o efeito, em virtude das pequenas percepções auditivas, ou seja, das percepções que não estão no nível da consciência e que são as causas
que produzem a consciência do bramido do mar. Leibniz nos diz: para melhor julgar sobre as pequenas percepções que somos incapazes de distinguir, e aqui o de Abreu, o Michael de Abreu parece ter razão ao tentar entender as percepções inconscientes como aquelas percepções em que somos incapazes de divisar a existência do objeto. Então, separar, distinguir o que é percebido, que somos incapazes de distinguir em meio à multidão delas, costumo utilizar o elemento do bramido do mar, que nos impressiona quando estamos na praia. Para ouvir este ruído, como se costuma fazer, é necessário que ouçamos as partes que compõem esse todo, isto é, os ruídos de cada onda, embora cada um desses pequenos ruídos só se faça ouvir no conjunto confuso de todos os outros conjugados, isto é, no próprio bramir, que não se ouviria se esta onda que o produz estivesse sozinha. Então, vejam bem, o que o Leibniz não está preocupado aqui em dizer que existem momentos de nossa existência em que nossas almas não estão conscientes, não têm apercepções. Ele está dizendo que em casos de apercepção, em casos de consciência, existem, o que permite esses estados é as percepções inconscientes são aquilo que permite esses estados de consciência. Então, no exemplo do bramido do mar, o que permite que nós ouçamos o som, aquele som, forte som das ondas que atingem a praia, é o fato de que ali existem infinitas pequenas percepções de que nós não estamos conscientes de cada uma daquelas ondas. Então, o conjunto de percepções auditivas, das pequenas percepções de cada uma das ondas, permite que eu tenha consciência do bramido do mar. Então, com efeito, é necessário afirmar que somos afetados, por menos que seja, pelo movimento dessa minúscula onda, e que temos alguma percepção de cada um dos seus ruídos. Então, nós temos um sem número de percepções de pequenos ruídos, de pequenas ondas que acontecem simultaneamente, por menores que sejam. E se assim não fosse, se não fosse o conjunto desses sem número de pequenas percepções, se assim não fosse, não teríamos a percepção de 100 mil ondas, pois 100 mil ondas nunca poderiam produzir alguma coisa. Então, o bramido do mar, que está na nossa consciência, depende das pequenas percepções, das percepções insensíveis, das percepções inconscientes, dessas pequenas percepções de que não temos consciência de cada uma das ondas. O Michael de Abreu nos faz um exemplo, nos apresenta o exemplo de uma orquestra que é tão claro quanto o do bramido do mar, apresentado por Leibniz. Ora, se agora compusermos as informações que nos vêm dos olhos e dos ouvidos, forçosamente teremos de admitir que o efeito sonoro produzido pela orquestra guarda muito mais informações do que nós podemos conscientemente distinguir pela simples audição. Na verdade, eu acho esse exemplo um pouco mais claro, no sentido de que, ao ouvirmos uma orquestra, nós estamos ouvindo diversos instrumentos, diversos timbres, diversas tonalidades diferentes, e nós não estamos ou não parece que nós temos consciência de cada um desses sons distintos, mas nós temos consciência apenas do conjunto desses sons. Então essa singularidade, essa distinção de sons que compõem uma orquestra me parece um exemplo mais feliz, não mais feliz, parece mais claro, eu não sei nem se mais claro, eu acho mais compreensível, parece que prova mais o ponto
do que o exemplo do bramido do mar, porque ali nós temos sons muito semelhantes, aquele sem número de pequenas ondas que acontecem tem sons muito semelhantes. No caso da orquestra, nós temos um sem número também de instrumentos tocando uma determinada melodia harmonicamente, mas são instrumentos muito distintos e nós não temos consciência de cada um desses instrumentos, temos consciência apenas do todo. Deste modo, aqueles instrumentos devem estar nos afetando de alguma maneira e produzindo o som final que ouvimos, apesar de não termos consciência dessas afetações. Logo, é forçoso concluir que existem objetos não apercebidos que estão nos afetando de alguma forma, pois existem efeitos apercebidos, então nós estamos conscientes apenas dos efeitos, dos quais não deslindamos todas as causas, apesar dessas causas terem que estar operando na sua produção. Mais uma passagem do Abreu a esse respeito. Exatamente o mesmo acontece quando passeamos pela orla do mar e escutamos o bramido das ondas chocando-se contra a água e contra a areia da praia. Leibniz afirma: um som que apercebemos em totalidade, mas que, de fato, é composto de inúmeros outros sons relativos a inúmeras ondas pequeninas cuja existência não conseguimos divisar. Então, por isso está no âmbito do inconsciente, porque é confuso, não é distinto e não é suficientemente forte. Não conseguimos divisar pela simples audição. O segundo exemplo do Leibniz para provar a existência das percepções inconscientes é o exemplo de quando nós somos despertados por uma percepção auditiva que não temos consciência. Mais uma vez, é a passagem do efeito para a causa. O Leibniz nos diz: jamais dormimos tão profundamente que não tenhamos algum sentimento fraco e confuso. E jamais seríamos despertados pelo maior ruído do mundo se não tivéssemos alguma percepção do seu início, que é pequeno, da mesma forma como jamais romperíamos uma corda com a maior força do mundo, se ela não começasse a ser esticada um pouco por esforços iniciais menores, ainda que essa primeira pequena distinção da corda não apareça. Então, para Leibniz, nós só somos acordados por um ruído porque nós temos uma pequena percepção, uma percepção inconsciente desse ruído. Nós não estamos conscientes desse ruído, mas ainda que essa percepção faz com que eu acorde e, portanto, esse som alcance o âmbito da consciência. Um outro efeito empírico importante que mostra a existência das percepções inconscientes é o despertar de uma pessoa por força de um ruído qualquer quando está dormindo. E essa é uma passagem do Michael de Abreu. Ora, se ela estava dormindo, é certo que não poderia ter mesmo nenhuma consciência do som. Contudo, e apesar disso, ela é despertada. Logo, forçosamente, temos de admitir que ela foi afetada pelo som, mas de maneira inconsciente. Então, essa seria a segunda prova, a partir de uma inferência dos efeitos às causas. E o que o Leibniz está nos dizendo, finalmente, já encerrando essa breve exposição dessa pequena parte do prefácio dos Novos Ensaios, é que a consciência é constituída a partir da inconsciência. Só que a percepção depende fundamentalmente da percepção. Essas percepções, devido às suas consequências, são por conseguinte mais eficazes do que se pensa. Então, elas têm um papel na dinâmica da alma, na dinâmica das ocorrências de nossas percepções. São elas das nossas apercepções, de nossos estados de consciência. São elas que formam este não sei que, esses gostos, essas imagens das qualidades dos sentidos, claras no conjunto, porém confusas nas suas partes individuais. Essas impressões que os corpos circunstantes produzem em nós, que envolvem o infinito, essa ligação que cada ser possui com todo o universo. Eu não vou me ocupar em ler o restante da passagem, porque aqui
nós já começamos a adentrar o restante da discussão do prefácio no que diz respeito às percepções simples ou as percepções inconscientes, que é a discussão do papel que essas percepções simples têm em vários âmbitos da mente humana, da alma humana. As percepções simples têm um papel para o conhecimento, sobretudo no que diz respeito aos princípios inatos da mente. Então esses princípios estariam em nossas almas, apesar de deles não termos consciência. Tem essas pequenas percepções têm suas implicações na moral leibniziana, na sua metafísica, enfim. O Leibniz, de agora em diante, fará várias considerações a esse respeito e eu não vou me ocupar em discutir essas considerações, vou me restringir, então, vou me restringir a observar isso que tem a reafirmar isso que o Leibniz tem defendido ao longo das primeiras partes da monadologia e dos novos ensaios sobre o entendimento humano, que é a existência do inconsciente na alma. Encerrando essa exposição, no que diz respeito, nos diz o Michael de Abreu, no que diz respeito aos efeitos empíricos, a conclusão mais importante desenvolvida por Leibniz será a que, de certa forma, já aludimos, quando, no exemplo da orquestra, dissemos que as informações que nos viam pela vista eram mais numerosas que as informações que nos viam pelos ouvidos. Ou seja, tudo aquilo que é apercebido guarda uma série de coisas não apercebidas. E, portanto, a apercepção depende da percepção e a consciência se origina da inconsciência. Então, eu encerro aqui essa exposição não apenas dos novos ensaios, como também da filosofia leibniziana a respeito da consciência. É claro que isso é apenas uma pequena parte da teoria do Leibniz, que eu gostaria de discutir com vocês, justamente pela inovação e como contraponto a todos esses autores que temos visto e vamos ver, que é para autores para os quais não há lugar na mente, na alma, para o inconsciente. Leibniz rompe com essa tradição, inaugura uma nova tradição e inaugura a possibilidade na história da filosofia de se falar sobre o inconsciente. Além de defender que nós, em partes de nossa existência, nós não temos consciência de estarmos percebendo, que há de fato muitos intervalos de tempo nós não percebemos, nós não temos consciência de perceber. Além disso, Leibniz está nos dizendo que mesmo a consciência, as nossas apercepções dependem fundamentalmente de percepções inconscientes. Então, a consciência se constitui, portanto, a partir do inconsciente, se eu entendo o que o Leibniz quer nos dizer. Bom, eu encerro, portanto, essa próxima rápida leitura do Leibniz e em nossa próxima videoaula nós começamos a falar um pouco sobre o Berkeley. Falaremos sobretudo das dificuldades que as filosofias empiristas, como a de Locke, como vimos em Locke, veremos em Hume também, as dificuldades que essas filosofias empiristas têm para falar a respeito da alma, da mente ou do espírito, ou falar sobre como teríamos consciência de nossas mentes. Esse é um ponto que eu introduzi com Locke e agora vou começar a desenvolver essa discussão na filosofia berkeliana.